Bom dia a todos! O que temos hoje? Vamos discutir o problema da expulsão, deportação, chame como quiser, de ucranianos ou homens ucranianos do exterior, especialmente da União Europeia. A questão é que literalmente ontem, a comissária para assuntos dos refugiados ucranianos, Ylva Johansson, declarou que, na opinião dela, é preciso expulsar os homens ucranianos da Europa, porque a Europa apoia... Aqui, claro, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Mas ela diz isso porque a Europa apoia a Ucrânia. A Ucrânia está em guerra agora, então é preciso expulsar as pessoas. Ou seja, aqueles que precisam de proteção, de volta para a Ucrânia. Não me pergunte onde está a lógica nisso, ou como achá-la, não sei. Mas não é a primeira vez que esse tipo de conversa ocorre. E não se trata mais de alguma deputada de pouca importância, digamos assim, da União Europeia, mas sim de uma autoridade que talvez esteja expressando uma opinião pessoal. Mesmo assim, ela se pronuncia como comissária responsável pelos assuntos dos refugiados ucranianos na União Europeia. Aqui está o vídeo. Claro, não vou mostrar tudo porque é bastante chato, mas vamos assistir a uma parte para entender sobre o que ela está falando. Você afirmou que a proteção temporária será prorrogada com mudanças. Sim, com algumas alterações. Aqui ela, para os outros ucranianos, adiantando um pouco, tudo será como antes, até 2027. Provavelmente, a proteção para refugiados da Ucrânia continuará nos próximos anos, mas pode não valer mais para homens ucranianos em idade de recrutamento. Falou-se que podem existir restrições para homens em idade de mobilização entre os refugiados recém-chegados. Sim, ou seja, para aqueles que são refugiados em idade de mobilização ou que chegam da Ucrânia. Por exemplo, fugiu da Ucrânia para a própria Romênia. Isso é algo que está sendo discutido agora entre os Estados-membros. E, por enquanto, não há consenso sobre isso. Não há consenso entre os países. No entanto, a discussão sobre essa questão continua. E isso novamente traz certos pensamentos, leva a certas reflexões. Na minha opinião pessoal, não parece muito lógico que muitos homens sujeitos ao serviço militar, que não têm direito de deixar a Ucrânia, assim que cruzam a fronteira, talvez até ilegalmente, recebam imediatamente proteção temporária. Essa é a opinião dela. Aqui ela já disse, na minha opinião, a travessia de fronteiras por pessoas sujeitas ao serviço militar na Ucrânia... Homens, isso é ilógico, pois estão violando a lei da Ucrânia. Como a violação da lei da Ucrânia pode sequer dizer respeito a ela, se isso viola, de novo, o cumprimento dessa lei viola os direitos humanos. E os direitos humanos, pelo que parece, no Jardim do Éden de Borrell, são protegidos por todos. Aqui não está muito claro, mas é isso que acontece. E tudo estaria bem se essas conversas não tivessem acontecido antes também. Por exemplo, na própria Polônia, como eu já contei, querem deportar ucranianos até por infrações muito pequenas. 2 infrações seguidas. Deportação. Antes isso gerava responsabilização administrativa, mas agora, 2 pequenas infrações intencionais. Excesso de velocidade, estacionamento irregular, atravessar a rua fora da faixa, não usar cinto de segurança, consumir álcool em local proibido, barulho durante a noite, jogar lixo na rua, perturbação da paz e tranquilidade. Aliás, muita coisa pode se enquadrar nisso. Viajar sem passagem. Bem, pequenos furtos, nisso eu concordo totalmente. Mesmo assim, já deportaram algumas dezenas de homens da Polônia, um dos quais chegou bêbado a uma creche. Eu também contei sobre isso, para buscar sua filha nessa mesma creche. Dirigir embriagado, na minha opinião, é uma ameaça de morte para quem está ao redor. E por isso deve ser punido com a perda da carteira de motorista e talvez uma multa enorme ou até mesmo prisão. Esse homem foi deportado direto para a Ucrânia, onde agentes do Centro de Recrutamento Ucraniano o detiveram na fronteira e agora não sabemos onde está. Provavelmente, ele já foi levado e está servindo em alguma linha de frente, não onde os barbeiros atuam, mas em algum lugar ele serve. E depois, no meu canal do Telegram. Aliás, você pode se inscrever nele, apontando o celular, a câmera do celular ou do tablet para esse QR Code, ou encontrar o link na descrição deste vídeo. Então, no canal do Telegram, hoje eu descobri uma notícia simplesmente incrível. Acontece que um cidadão da Moldávia teve a cidadania ucraniana restaurada em 2023 sem o seu conhecimento, sendo que ela havia sido anulada em 2020. Tudo isso por conta da cidadania moldava.
Ele foi mobilizado direto na fronteira em abril de 2026. Ele morava na Moldávia, tinha documento de identidade moldavo, registro e filha lá, ou seja, seu centro de interesses era na Moldávia. Segundo ele, segundo o advogado e o próprio homem, ele obteve a cidadania ucraniana em 2019, depois ela foi anulada. E mais tarde, as autoridades ucranianas informaram sobre a restauração da cidadania a partir de 2023. Isso é simplesmente surpreendente, porque a perda da cidadania e sua posterior restauração é algo extremamente estranho. E isso foi feito muito provavelmente justamente para aumentar aquele mesmo contingente mobilizável, sobre o qual falam todas essas pessoas barbadas e sujas, que acabaram de sair dos restaurantes. E aí começam a discutir sobre quem deve lutar. E eu já mostrei que um deles, e na verdade são milhares desses dispensados da mobilização na Ucrânia, são pessoas que nunca lutaram, mas dizem que os cidadãos devem ir, conquistar sua liberdade com os dentes e morder o inimigo, embora eles mesmos só mordam tortas de fígado ou talvez até foie gras. E eu mostrei, um deles está pescando, outro foi para a Itália, o terceiro também foi para a Itália com a esposa, o quarto está comprando apartamentos na Espanha, enquanto os homens ucranianos comuns são oprimidos por todos que querem. Não, claro, com exceções, mas mesmo assim. Além do que eu já mostrei, tem uma notícia bem recente, do dia 19 de maio. Na Tchequia, estão propondo limitar a proteção temporária para os ucranianos. E aqui fala-se sobre uma limitação, dizendo que já estão em andamento negociações com a União Europeia sobre a possível suspensão da proteção para homens ucranianos em idade de recrutamento. Ou seja, vemos que a Polônia já falou sobre isso. Agora a Tchequia está falando, e o Zelensky também conversou com o camarada Merz sobre o mesmo assunto para a Alemanha. Praga planeja endurecer as regras de permanência de estrangeiros no país, incluindo ucranianos com proteção temporária. Porque já há ucranianos demais aqui, e precisamos fazer algo a respeito, declarou Okamura. Aliás, ele é um tcheco de origem japonesa, mas é curioso ouvir isso com tanta frequência de pessoas que também... Bom, enfim, não vamos nos aprofundar nisso. Resumindo, o político acrescentou que a decisão final vai depender das posições da União Europeia e do apoio de outros países membros. É a mesma coisa que disse aquela comissária responsável pelos direitos dos refugiados da Ucrânia na Europa. Agora, os países europeus precisam chegar a um acordo. Sinceramente, alguns acham que eles não vão chegar a um acordo. Mas olhando para como está sendo ativamente discutida a questão da defesa da Ucrânia e da Europa, esse porco-espinho de aço, cujos espinhos estão voltados para a Rússia e o focinho, consequentemente, para a Europa, surge uma pergunta. É verdade mesmo que a Europa vai realmente defender os direitos e as liberdades dos cidadãos ucranianos? Na minha opinião, se a questão for enviar soldados da própria Europa para lutar contra a Rússia ou usar as forças dos ucranianos, que eles morram lá, que sejam mutilados por esses agentes do TCK e todos os outros. Mas para a Europa, a questão será clara. Claro, a Ucrânia que faça, nós a apoiamos. Apoiamos as mulheres lá, apoiamos as crianças e vocês aí continuem lutando. No geral, do lado dos europeus, novamente para mim como ucraniano, é claro que esse pensamento me desagrada, mas se eu fosse apenas espanhol, lembro que sou cidadão da Espanha. Moro na Espanha há muitos e muitos anos. Se eu fosse só espanhol, os problemas dos ucranianos provavelmente não me afetariam tanto quanto os meus. Se me dissessem, amigo, vai lá, vai pra guerra com a Rússia, sendo espanhol, ainda por cima defendendo a Ucrânia, sobre a qual o espanhol comum, bem, não faz ideia. Ele sabe que existe em algum lugar por aí, mas o que ela faz lá? Talvez do ponto de vista da Europa, claro, isso esteja certo, mas aqui surge uma questão em relação às autoridades da Ucrânia, que entendem essa atitude consumista dos europeus e, naturalmente, dos Estados Unidos também. E eles não ligam, eles dizem isso diretamente. O próprio Zelensky disse que é mais barato para a Europa usar ucranianos do que seus próprios soldados. Alguém lá disse que isso está certo, porque nós somos o escudo da Europa e os ucranianos estão protegendo a Europa com seus próprios corpos. Isso, é claro, não foi dito por soldados e oficiais de combate. Mas esses caras de barbearia, que primeiro usam a boca no restaurante, comendo, e depois com a mesma boca vão para algum estúdio, surpreendendo com suas habilidades orais e de oratória, e expressando, despejando várias de suas opiniões nas cabeças de cidadãos ainda imaturos, ou talvez já maduros, mas mesmo assim, isso só causa rejeição. Essas construções verbais deles são de um tipo bem estranho,
Então a questão aqui é, em geral, complicada. A única coisa que quero dizer para consolar é que, naturalmente, amanhã ninguém vai deportar os ucranianos, simplesmente porque alguém lá, seja Ilva, Ilin, Mailirma, algum deles, declarou que seria bom. Não, é um processo burocrático muito longo, então talvez alguma decisão seja tomada só no final de 2026 e ainda assim parcialmente. Talvez algo seja decidido em 2027, mas isso ainda será amplamente discutido. Mas quero enfatizar que é melhor começar a pensar nisso, porque a discussão está acontecendo, e basicamente tudo está caminhando nessa direção, aos trancos e barrancos, mas está avançando. E aqui já não dá mais para comparar com aquela fábula de Krylov, onde o cisne, o lagostim e o Lúcio tentam arrastar a carroça para lados diferentes. Agora eles já estão mais ou menos sincronizados e indo na mesma direção. Por isso, eu gostaria de aconselhar a trocar o status de refugiado por outra coisa. Se você está na Europa, aprenda o idioma. Se ainda não aprendeu, e trabalhe, caso por algum motivo ainda não tenha conseguido um emprego. Quanto às próprias conversas, já em abril se falava que a União Europeia iria impor filtros rigorosos e revisar a estratégia de permanência dos refugiados ucranianos em seu território. O plano aprovado, segundo nos dizem, acabou sendo ineficaz. E em Bruxelas já estão preparando, segundo nos informam, uma nova reforma em grande escala, que pode restringir drasticamente o número de pessoas com direito a asilo legal. E, devido à complexidade da burocracia, o nível de transições bem-sucedidas para outros status é baixo. Mecanismos claros de transição do status de refugiado para outros mecanismos de proteção começaram a ser desenvolvidos apenas por alguns poucos países, Polônia e Tchequia, enquanto a maioria dos países da UE ainda não deram instruções claras. Mesmo assim, o processo segue em andamento, sem dúvida. Quem quer, faz a transição, salvo raras exceções. E, novamente, a iniciativa vem justamente daquela mesma Ylva Johansson que acabou de falar conosco. Ela claramente quer que os ucranianos voltem para a Ucrânia para que lutem lá. Mais uma notícia igual. Do dia 19, é a repetição das mesmas palavras. Aqui está o que essa própria Johansson disse. E além de tudo, a Ucrânia, por algum motivo, ainda em abril, novamente, de 2026, ou seja, deste ano, começou a se preparar para o retorno de 2 milhões de pessoas. Por que e para que isso? Eu não sei, mas mesmo assim estão se preparando. Aproximadamente até 2 milhões de pessoas, é o que nos dizem. E além de tudo, o Estado planeja desenvolver comunidades e não apenas prestar ajuda a indivíduos. Pelo visto, isso vai ajudar bastante. Existe um certo ministro da política social, Denis Ulutin, que após a guerra espera a chegada de cerca de 2 milhões de cidadãos à Ucrânia. Após o fim dos combates, ele destaca que a Universidade Nacional de Defesa afirma que as comunidades precisam estar prontas para receber essa quantidade de novos moradores. Por isso, é essencial priorizar o apoio às comunidades em vez da ajuda individual aos que retornam. Essas mesmas comunidades, sobre as quais já falei antes, são uma maneira extremamente conveniente de abocanhar verbas públicas. Da mesma forma que, por exemplo, as verbas são abocanhadas pelo prefeito ucraniano de Mariupol, pelo prefeito ucraniano de Bakhmut, de Artyomovsk, ainda existem desses. Até mesmo a administração de Lugansk, se não me engano, do lado ucraniano ainda existe, e recebe dinheiro quase que para a construção de escolas, novamente na região de Lugansk. Não perguntem o motivo, mas as verbas estão sendo abocanhadas. Mas imagine, agora existe algum tipo de comunidade. Eu nem sei o que é isso, mas digamos hipoteticamente, algum grupo social, um grupo de pessoas, digamos 1000 pessoas. Eles contam com um líder, vice, secretária, gerente, especialista em segurança contra incêndio, instrutor sanitário epidemiológico e adestrador de cães. Bom, vamos adicioná-los só para fazer efeito. Quando chega o orçamento, o prefeito começa a distribuí-lo. Primeiro define o próprio salário, depois o do adestrador de cães, que fica por último. Mesmo assim, e só depois que esses momentos organizacionais, esses recursos organizacionais forem resolvidos, aí sim eles vão começar a ajudar algumas comunidades. De repente, nessa comunidade, surge o compadre, irmão, cunhado, esposa e sobrinho neto da tia-avó de 3º grau. O que você acha quem vai receber esses recursos primeiro? Novamente, esses recursos que entraram no orçamento dessa mesma comunidade vêm dos impostos do orçamento do país, ou seja, dos impostos dos cidadãos da Ucrânia. Bem, naturalmente, quem vai receber primeiro é aquele sobrinho neto da tia-avó de 3º grau, junto com todos esses compadres, cunhados e outros parentes, e só depois todos os outros. Bem,
Além disso, não podemos esquecer das autoridades policiais e de muitos, muitos outros. É por isso que essa é a razão pela qual querem não implementar uma proteção individual, mas sim fazer algo que ninguém entende direito. Isso ainda foi o Zelensky, eu já falei sobre isso, mas ainda no ano passado, quando... Na verdade, nem foi no ano passado, acho que foi em 2023, quando a União Europeia destinou enormes recursos para ajudar os refugiados da Ucrânia. E dentro de cada país foram alocados certos fundos. Ele disse: escutem, vocês nos deem esse dinheiro e nós mesmos vamos distribuir de forma direcionada para os refugiados. Ou seja, a lógica era que a União Europeia enviasse o dinheiro para a Ucrânia. E a Ucrânia, com ares de benfeitora, distribuísse para os órfãos e necessitados os recursos que não foram utilizados por pessoas que, mais uma vez, constroem essas casinhas bem boas. Em tempos de guerra, uma construção fortificada é algo que todo mundo quer ter. Peace Rules Ranks, como diz nosso ministro das Relações Exteriores, Sibiga. E, bem, sim, é um completo impeachment. Isso também não é um palavrão, são as próprias palavras dele, uma tentativa de falar em inglês. Enfim, vamos agora dar uma olhada nos líderes poderosos. Onde eles estão aqui? Temos aqui, eu já mostrei ele uma vez, mas vale a pena mostrar de novo. Eu vou mostrar ele no final do vídeo. Esse docinho da mamãe aparece com muita frequência não só no estúdio do Canal 5, mas também em outros, e ele fala várias coisas patrióticas, sendo claro um super militar, um super exterminador T-3005 Ultra Plus Max. Em resumo, a internet tende a virar privilégio elitista do exército russo e dos funcionários públicos. Isso está sendo dito por uma pessoa que também defendia o bloqueio do Telegram, o bloqueio de tudo que distraísse o ucraniano de quê? Da guerra. Sinceramente, mais uma vez, eu não entendo as discussões na Ucrânia sobre o que está sendo bloqueado na Rússia, porque a Ucrânia simplesmente pega e copia esses bloqueios no próprio país. Agora, uma enorme quantidade de vários funcionários, deputados e outros estão dizendo que o Telegram é prejudicial. Outros recursos russos não são tão prejudiciais assim. E Elon Musk não é diferente. O X dele também precisa ser bloqueado. Não deixar passar, não permitir. Então... Para que ele não fique acessível ao russo médio, o descontentamento está crescendo nas tropas. Putin teme abertamente, pois duvida que seus serviços secretos, como o FSB, consigam protegê-lo em novos motins, já que a frente está cedendo. Os russos praticamente não têm nenhuma vantagem, nem mesmo tática. Bem, no geral, tudo se misturou. Gente, cavalos, tortas, moscas, almôndegas, tudo misturado na cabeça desse sujeito. Ele misturou tudo, só para fazer um discurso patriótico. Não ficou muito bom, mas mesmo assim ele falou. Depois nós temos Vujko da Polonina. Vujko da Polonina, olhando astutamente para a jornalista, conta que a Rússia não pode atacar a Ucrânia com arma nuclear. Por quê? Agora o especialista vai nos explicar. A Rússia iniciou exercícios nucleares em 19 de maio com término previsto para o dia 21. Vamos falar sobre isso rapidamente. O tema nuclear realmente sempre causa muito medo, mesmo que a Rússia não tenha a intenção real de usar armas nucleares. O que você acha? A jornalista diz, não, mesmo que a gente não tenha um medo real de que a Rússia vai usar armas nucleares, eu, por exemplo, tenho muito esse medo. Esse medo de que pode atingir qualquer um, não importa. Mesmo que seja contra um país pequeno, ainda assim isso vai ter consequências irreparáveis. Não só haverá consequências ecológicas, mas também o mercado econômico vai desabar por um longo período. Mas, pelo visto, o vovô não tem nenhuma preocupação. Sobre os ucranianos, é importante saber que há vários tipos de armas nucleares. Uau, que reviravolta! Um analista de primeira, realmente. Isso assusta americanos e britânicos. São mísseis balísticos intercontinentais que tecnicamente não podem ser usados contra a Ucrânia. Tio, mísseis intercontinentais são armamentos estratégicos. Isso é algo que só será usado em último caso. Já as armas nucleares táticas não são intercontinentais. Existem e lá também há esse tipo. Mas na maior parte, por exemplo, são armamentos que atuam em distâncias relativamente curtas. De baixa potência, limpas, como são chamadas. E lá também existem muitos tipos diferentes delas. Dizer que são apenas mísseis intercontinentais é uma visão muito limitada. É que esse vovô aí não entende nada de armamento nuclear. Não entende mesmo. Absolutamente nada. Olha só, pelo menos podia abrir a Wikipédia, o mais simples, abre a Wikipédia e vê o que é armamento nuclear tático, o que é estratégico. Depois ainda pode dar uma olhada no que é a mão morta. Isso é para dar um pouco de medo mesmo.
E não para ficar contando junto com os jornalistas, tipo, isso é impossível, não tem nada demais, só uma arma nuclear e daí? Vamos ficar sentados com a carpa, evoluindo em cavernas radioativas. Isso é insano. Não sei para onde estamos indo. E depois, mais um especialista, o sempre sorridente Nasvetailov, diz que Belarus não representa ameaça e que os Estados Unidos, na verdade, estão atrás da Ucrânia. A Ucrânia, claro, é o farol que ilumina a maioria das pessoas no mundo, especialmente a democracia. É como em Warhammer, onde existe um farol que ajuda a se orientar no Warp. Radiação psíquica. Mas não vamos entrar em detalhes. Enfim, então temos o Nasvetailov. Esse farol está junto com a Ucrânia. Meu amigo Jason, cético e eurocético, ao visitar e ver nossas tecnologias, percebeu como até os Estados Unidos estão atrás da Ucrânia. Em particular, ele mencionou o sistema ucraniano, que simplesmente está tão à frente de tudo o que existe no mundo que isso realmente impressiona os americanos. Sim, o sistema de drones realmente impressiona. Não há como discordar, porque ele está sendo aprimorado, evolui a cada dia, e isso em condições de combate. Mas ao mesmo tempo, isso significa que a Ucrânia é basicamente um campo de testes para diferentes tipos de armamentos. E não é um campo de testes qualquer, como uma pequena ilha ou atóis, onde testam armas nucleares e só sofrem iguanas e tartarugas, o que também é ruim. Aqui, centenas de milhares de pessoas sofrem. E dizer que isso é bom, bem, só alguém que não seja o Sviatailov poderia falar isso. Enfim, é isso. Já estou entrando em filosofia, sociologia, em assuntos nos quais não deveria entrar nesses vídeos. Ainda assim, acho que vocês já entenderam a ideia principal. No geral, a situação na Europa está caminhando para que os direitos dos homens, dos refugiados da Ucrânia, provavelmente sejam limitados. Pouco a pouco, devagar, com pequenos passos. Ali deportaram alguém, depois aumentaram a pressão. Em outro lugar, apertaram ainda mais tudo isso. Por isso, como eu disse, é melhor procurar trabalho. E se ainda não encontrou, aprender o idioma e se tornar um profissional requisitado justamente nesse país onde você está agora. Assim, você pode mudar de status sem problemas. Bom, é isso. Tchau para todos. Eu não assisti. Na verdade, para entender o assunto não é necessário assistir nada. E basta ver os sobrenomes ou uma foto para entender que se trata de uma operação especial do Kremlin, uma operação especial de informação e psicológica da FSB do Kremlin, abreviada como IPSO. E essa criatura da Ucrânia, eu basicamente entendi quem ela é. A criatura número 1 se preparava, enquanto a número 2, o entrevistador, também se preparava para gravar outro episódio de propaganda pró-Rússia. Tenho certeza de que isso foi incentivado por Moscou. Ser presidente de um país em guerra por 5 anos. Isso independe da sua opinião sobre ele, não? Isso teria se refletido, e usar drogas, isso certamente teria se refletido na aparência e no comportamento. Já teria havido muitos escândalos, como aconteceu com Yeltsin e assim por diante. Então, eu acho que isso é impossível. Isso tudo é pura operação de desinformação e manipulação psicológica.